Olá, irmãos, bom dia. Hoje nossa aula tem o título de A Verdade nas Cartas e Escritos Joaninos. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse período de estudo, por essa manhã, e que no nome de Jesus o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra e obedecê-la. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Convido você, então, a refletir sobre as cartas de João. Essa aula tem por objetivo definir um termo que é muito comum, muito presente nas cartas de João. Em particular, na segunda carta de João, a gente enxerga essa palavra 4 vezes apenas em 3 versículos. Então, ali no primeiro, segundo e terceiro versículo de João, na segunda carta de João, isso é extremamente visível. Mas não apenas nas cartas, mas também no Evangelho de João. Então, falar a verdade, esse termo, a verdade, é corriqueiro. E é por isso que a lição vai gastar um tempo. Porque o que significa a verdade? A verdade pode ter alguns sentidos. Não, a verdade tem apenas um significado. A verdade que significa Deus, significa Jesus, significa a revelação de Deus em Jesus, a perfeita revelação de Deus em Jesus. Então, quando alguém crê na verdade, quando alguém segue a verdade, essa pessoa está seguindo a perfeita revelação de Jesus, a ordem dele. Está dizendo que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Está dizendo que compreende o plano da salvação. Está dizendo que concorda com a doutrina dos apóstolos, dos evangelhos. E por que isso é tão importante? Porque as cartas gerais, elas vêm com esse objetivo. A igreja está sem a presença física de Jesus Cristo, o Espírito Santo está comandando aquele momento da igreja, mas muitas pessoas estão sem também a liderança de Paulo, de Pedro e dos outros apóstolos. Agora, a que a gente tem é João escrevendo essas cartas. Ele era o mais novo, portanto, ele agora é o mais velho, é um idoso, e também o único remanescente. E as heresias aparecem. Se lá na carta de Pedro nós víamos que existia uma perseguição e a doutrina, e a falsa doutrina se enfronhava na igreja, tentando confundir, tentando dissuadir o povo, tentando mostrar que Jesus não era Deus e, portanto, não era o Messias, esses levantes que Paulo, que Pedro, eles também tiveram que lidar, João não é diferente. Ele vai lidar com isso. Então, havia uma ameaça, porque se a gente tira a base de uma casa, o telhado, as paredes caem. Assim também, se a gente tira o fundamento, se a gente tira aquilo que é base, que é a pessoa de Deus revelada em Jesus, a gente tira todo o sentido do Evangelho, porque para que então Jesus teria morrido, ou para que então Jesus teria ressuscitado? Isso só faz sentido se a gente enxergar Jesus no plano de Deus, que dentro desse grande amor de Deus se revela, vem à Terra, morre e ressuscita por nós. E ele cumpre, então, o sacrifício que todos nós deveríamos fazer. E assim nós estamos isentos disso, e tudo isso por amor. Então, a pessoa de Jesus, a confiança de que Jesus é Deus na Terra cumprindo o propósito por nós, o sacrifício por nós, tomando o nosso lugar como pecador ali na cruz, isso é uma verdade que não pode ser confundida. Então, João, ele envia carta e envia cartas àquele povo que está aguardando o esclarecimento da doutrina, aquele povo que está perseverando na doutrina. Porque no meio de tudo isso, muitos mestres, muitos falsos mestres que vinham com doutrina de gnosticismo, elas se colocavam como liderança, e essas lideranças, elas fugiam ao padrão do cristianismo.
na sua ética, na sua vida libertina, e introduzindo o pecado na casa do Senhor como se isso fosse uma verdade. Por quê? Porque o gnosticismo, que é uma filosofia muito presente nessa época, eles acreditavam que a carne era má, pecaminosa, mas que ela não afetava o espírito. Então, era possível pecar com pecados de glutonaria, com pecados de sexualidade, com vários tipos de pecado, e isso não afetava a sua relação com Deus. Então, João está enviando carta, e a carta dele é muito precisa. A primeira carta, nós já vimos, ela é praticamente um tratado falando desses falsos mestres, dessa falsa doutrina. A segunda carta, ele já se pronuncia, ele já se coloca como o ancião. E na terceira carta a gente vai ver que ele se coloca como o presbítero. Havia perseguição, mas havia também uma dificuldade interna. O cristianismo tinha tudo para falhar e não chegar até nós, mas o Espírito Santo dirige. E então conhecer a verdade era extremamente importante. Se lá no Evangelho de João as pessoas duvidavam da divindade de Jesus, agora nas cartas de João é preciso mostrar a humanidade de Jesus, que Jesus não era um espírito apenas que entrou na pessoa de Jesus ali no batismo e saiu quando ele foi crucificado. Não, era preciso entender que Jesus encarnou na pessoa física, naquele corpo de Jesus, ele era Deus encarnado. E morreu, ressuscitou e ressuscitou o Cristo. Por isso, João, que conviveu tão de perto, na intimidade com Jesus, ele escreve. E ele, então, vai mostrar nos seus primeiros versículos que ele é a verdade. Esse termo é a verdade, Jesus usa bastante, e o livro de João aponta isso. Um versículo muito conhecido é João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho e a verdade. Se você crer que isso é verdade, e esse conjunto de sinais é verdade, ou seja, a pessoa de Jesus é a verdade. É preciso mostrar a verdade, porque a verdade não traz confusão. E nesse tempo em que João envia a carta para a igreja, ele está dizendo que ele está testemunhando, como apóstolo autêntico que conviveu com Jesus, que ele é a verdade, portanto, não é preciso ter confusão. Então, realmente, uma carta apostólica para essa época faz diferença, é muito importante. E, nesse primeiro momento, a gente tem aqui na lição uma explicação de que, do ponto de vista dos judeus, dos hebreus, a palavra verdade, ela traz um significado, ali no Antigo Testamento, de confiável. Lembra que a gente conhece esse termo? O nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Não é? É confiável, é estável, ele é palpável, ele é sustentável, ele é confiável, ele é rocha segura. É com essa ideia que a palavra verdade vem lá no Antigo Testamento. Você pode ver isso em João 1:17. Porque a lei nos foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a verdade, a firmeza, ela vem por Jesus Cristo. Mas, também no livro de João, ele usa um conceito dos gregos, ou seja, uma compreensão de que verdade corresponde àquilo que é realidade, o falso e o verdadeiro. Então, João também usa esse termo. Ele diz que a verdade, ela corresponde à realidade. Isso nós podemos ver em vários versículos, quando ele diz que quem não
não reconhece a verdade é mentiroso. E, então, definir verdade, um termo muito usado, é definir a convicção de que se crê em Jesus como Senhor e Salvador, como Messias, que Jesus é Filho de Deus. Então, definir o que é verdade é definir a sua convicção, é a base da sua fé, de que Jesus é o Messias, Filho de Deus. Então, acabou a confusão. E o próprio João, ele recomenda, inclusive, um teste. Ele diz que é necessário você observar esse teste, o teste da prática. Se, porventura, quem você está recebendo aí na sua igreja, assim João escreve a carta, não confessa Jesus como Senhor e Salvador, esse, então, vai dizer que Jesus veio apenas em espírito e não em carne. Isso nós podemos ver até hoje. Há algumas religiões que pensam assim, né? Que Jesus é apenas um espírito, mais um profeta, mas não, Jesus é o próprio Deus, porque se Jesus é mais um espírito, então o amor de Deus não foi tão expressivo a ponto de descer à terra. E era isso que eles questionavam, que se a carne, se o corpo é tão pecaminoso, como é que Deus iria entrar num corpo tão pecaminoso para conviver aqui? Essa é a graça. Deus se fez homem, se humilhou, e nem por isso se contaminou. Glória a Deus por isso. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no seu testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João 5, de 10 a 11. Então, ele próprio, o João, oferece um teste e ele vai dar sinais práticos dessa convicção. Ou seja, a sua vida precisa mostrar com a prática a sua convicção. É o chamado testemunho prático. Então, sinais de falso e verdadeiro, esse é o nosso próximo ponto. 2. Os verdadeiros e os falsos discípulos. Esse tópico, ele está dentro da prática, da conduta das pessoas que estavam presentes como liderança, ensinando como falsos mestres lá na Igreja de Cristo, nessa época. Portanto, era importante discernir, sair da confusão, se realmente aqueles ensinos correspondiam à prática de Jesus, daquilo que Jesus havia ensinado. E os termos, se dissermos, aquele que diz, esses termos são muito presentes na carta de João, que significa dizer que se a pessoa se encaixa no conceito de Jesus, então essa pessoa é de Jesus. Você pode ver isso em vários versículos ali da carta de João. Mas é importante a gente observar no primeira carta de João, no capítulo 1, 2 e 3, como é presente as marcas desse verdadeiro e do falso mestre. Ele diz os sinais. Ele diz assim, se você não tem comunhão com os irmãos, se você não recebe os irmãos, se você não socorre os irmãos, se você não obedece à palavra de Deus, se você não pratica os mandamentos de Jesus, então você não corresponde. E, por exemplo, ali em 1 João 1, 6, ele diz, se você não tem comunhão, você é mentiroso. Se você não obedece ao mandamento, você é mentiroso. 1 João 2, 4. Se você não tem misericórdia, se você não socorre, você não tem a marca de Jesus. 1 João 3, de 16 a 19. E se você só pratica o pecado, se a sua prática não é de justiça, não é daquilo que o Cristo ensinou, da santidade,
a justiça de Deus, a santidade de Deus, ele diz, então você é filho do diabo. 1 João 3, de 9 a 10. Essas parecem palavras difíceis de se ouvir, mas era a realidade da época. E não é muito diferente de nós hoje. Tem gente que acha que as decisões que tomam não tem nada a ver com a sua fé. Basta achar Jesus e curtir Jesus uma bênção. Mas não é assim. A Bíblia diz que manter a comunhão, ou seja, prezar os relacionamentos, a qualidade deles, guardar e obedecer os mandamentos, e o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar os irmãos. Era preciso acolher, socorrer os irmãos. E muitas pessoas estavam necessitadas, perseguidas, e a orientação era que não socorresse essas pessoas. E era preciso ter misericórdia. Os missionários, inclusive, que vinham de longe para visitar essas igrejas, eles não eram recebidos. Você vai ver isso, inclusive, na terceira carta de João. Mas também o padrão de santidade, principalmente de libertinagem. Dentro do gnosticismo, dessa filosofia, existia um grupo que achava que era extremamente desnecessário prezar as questões de moralidade. E João mostra que não, que a sua prática, o seu viver em grupo, isso faz a diferença. Então, ele vai mostrar que a carne e o espírito, elas lutam, mas o Espírito de Deus em nós, que habita em nós, como o Evangelho de João deixou isso muito claro, principalmente ali no capítulo 1, no verso 14, que diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus habitou entre nós, e o Espírito Santo de Jesus, habita em nós. E esse Espírito que habita em nós não estará deixando de se importar com a moralidade. Jesus não foi assim. Então, é importante a gente observar que a verdade, ela corresponde à presença de Deus e os parâmetros de Deus em nós. Hoje, a gente vê na televisão aí uma discussão grande sobre a CPI, né? Então, se fala sobre o que se disse, o que se organizou para o bem comum, o que é verdade, o que não é. As pessoas estão buscando o quê? Um conceito de realidade, daquilo que se comprova que é realidade. Elas buscam sinais, documentos, depoimentos. Essa fala para a gente hoje está comum, por quê? Porque estão focando um erro, uma falha do governo. Nesse tempo aqui, os sinais e as provas que estavam sendo acentuadas seria a palavra de João confirmando que Jesus disse todas essas coisas que ele confirmava agora com a igreja. Então, a verdade corresponde ao comportamento de quem segue a verdade, que é Cristo Jesus, de quem segue aquilo que Jesus disse, quem segue uma prática de justiça, de santidade, de misericórdia e de comunhão com os irmãos. Ponto 3. O ensino verdadeiro e falso. João, o presbítero, João, o apóstolo, o ancião, ele vai focar agora o ensino, a importância de se perceber a sutileza do falso e verdadeiro no ensino do Evangelho. Ele já falou da convicção, ele agora já falou da prática de vida dessas pessoas, agora ele vai falar do conteúdo que ele está lecionando. E esse conteúdo precisa ser coerente com a verdade, com o que Jesus é, Filho de Deus, autêntico e santo, portanto, uma vida de santidade. E ele vai focar isso em 1 João 4:1, diz assim, amados, não deem crédito a qualquer espírito, qualquer mentalidade, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Muita gente chegava na igreja
dessa época, se dizendo autoridade e trazendo novidades. Mais uma vez, a gente precisa se lembrar que novidade não existe. Existe é a nova de Jesus, que é sempre nova, é atual. Então, o padrão de Jesus não muda. E ele, então, vai chamar esse erro de espírito de erro. Ele vai chamar de espírito de verdade quando é correspondente àquilo que Jesus disse. E espírito de erro quando é diferente. Ele diz, quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É compatível com João 10,14, nos ensina. Jesus diz, eu sou o pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me reconhecem. Então, quando nós conhecemos a essência do ensino de Jesus, nós não nos confundimos com modismos, com doutrinas diferentes. Hoje em dia, a gente tem a doutrina aí da prosperidade, que diz o tempo todo que investir em Deus e que dizimar para Deus é investir em retorno. Então, Jesus é um banco. Onde que Jesus disse isso, que ele era um banco? Porque ele nunca esteve rico da riqueza material. Então, nós precisamos relembrar os pontos que hoje também podem trazer confusão. A gente tem um grupo aí, inclusive de muitas pessoas públicas, dizendo que o padrão de vida é todo errado. Esse padrão de vida não tem nenhuma dificuldade. O que importa é a fé em Deus. O que importa é a fé em Deus, e uma vez que conhece Deus, é preciso uma prática de comunhão, de santidade, de misericórdia, de amor, que mostre que uma vez que você tem convicção disso, você vive a prática disso. Então, conhecer o ensino e refletir sobre o ensino, João prezou em focar isso na palavra de Deus. Então, conhecer a verdade, usar esse tema verdade, agora você já sabe, significa reconhecer que Jesus é a verdade, que Jesus é na sua convicção, que Jesus é na sua prática de vida e que Jesus é no seu ensino, o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos lembrar que João, o apóstolo João, quando escreve, ele está valorizando a perfeita revelação de Deus em Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos encontrar em breve. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque tu és a nossa verdade, é a verdade que está revelada em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ensine a ter discernimento, a sermos também uma luz no mundo, para discernirmos, Senhor, aquilo que o Senhor plantou, o amor ao próximo, a prova de convicção de que te amamos é quando amamos a cada um de nós, a cada um dos nossos irmãos. É assim que nós oramos te pedindo que o Senhor faça diferença na nossa igreja, na nossa redondeza, em tudo que está ligado a nós, que nós possamos iluminar, que nós possamos expressar o teu amor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima.